Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Deus sempre tem algo para nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Estamos no tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo de reflexão, um tempo de nos conectarmos mais com Deus, pensarmos na nossa vida. Será que estamos no caminho certo? Estamos fazendo o que Deus quer de nós? Tempo da Quaresma, esmola, jejum e oração. Vamos à liturgia referente ao dia 15 de fevereiro de 2024, quinta-feira depois das cinzas. Estamos no ano B, onde a ênfase é sobre o evangelho escrito por São Marcos. A cor litúrgica é roxa. Estou aqui simbolizando, olha, os paramentos litúrgicos são de cor roxa. No rito temos a missa própria, o creio, prefácio da Quaresma. Antífona da entrada. Quando clamei pelo Senhor, Ele escutou minha voz. Diante daqueles que me atacam, confia ao Senhor os teus cuidados e Ele mesmo te sustentará. É o Salmo 54. Versículos 17 a 20 e 23. Agora a coleta. É a oração. Rezemos. Coloque suas intenções. Agradeça a Deus. Peça, mas agradeça também. Reze pelas almas. Você não sabe se as almas, aqueles entes queridos que morreram, você não sabe se eles estão no purgatório. Você não sabe para onde eles foram ainda. Só Deus sabe. Se a pessoa se confessou, se a pessoa se reconciliou com Deus, ele está junto de Deus. O indivíduo vai para Deus se estiver em perfeita harmonia com Ele. Ou então vai para o purgatório para sanar algumas iniquidades. Então reze. Nós vos pedimos, Senhor, inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos do 15 ao 20. Moisés falou ao povo dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedecerdes os preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, teu coração se desviar e não quiseres escutar e se deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. E prolonga os teus dias a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que texto forte, esse de Deuteronômio. Uma vez eu me confessei e o sacerdote me passou esse texto para eu refletir na minha penitência.
É muito forte, né? Escolhe a vida ou a morte. Está tudo em nossas mãos, no nosso livre arbítrio. Salmo responsorial é o Salmo 1, versículos do 1 ao 2, 3º, 4º, 6º, refrão, Salmo 39, versículo 5a. É feliz quem a Deus se confia. Repitamos. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que anda conforme os conselhos, retificando. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Repitamos. É feliz quem a Deus se confia. Agora vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos do 22 ao 25. Vamos aclamar primeiro com Mateus 4, versículo 17. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir agora sobre esse texto forte de São Lucas, não é? Texto escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos 22 ao 25. Bem, como eu já disse, nós estamos no tempo da Quaresma, é o tempo litúrgico para nos abrirmos, para que seja transformado o nosso coração, pela certeza do amor misericordioso do Pai para conosco. Em seu Filho Jesus Cristo, ele se aproxima de nós e se faz presente com sua divindade no meio de nossa humanidade. Quaresma é o tempo da presença misteriosa daquele que se doa por amor a nós. Vivamos nosso batismo para que sejamos fiéis à sua verdade, ao seu reino. Agora temos uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Contrariamente à mentalidade da época, Jesus não veio implantar um reinado com base em violência, guerra e expulsão dos ocupantes estrangeiros. Não. Veio para entregar sua vida por amor. Com linguagem dura, porém realista, Jesus fala de sua morte em Jerusalém pelas mãos dos chefes do povo. Obediente aos planos do Pai eterno,
ele seguirá até o fim, sem fugir nem esmorecer. Jesus exige que o acompanhemos nesse itinerário. Isso implica tomar a cruz de cada dia. Não se trata de buscar o sofrimento como se Deus tivesse prazer em nos ver sofrer. Não, não. Trata-se isto sim de cumprir a missão que assumimos como seguidores de Jesus Cristo. Desse modo daremos testemunho de nossa fé, mesmo que tenhamos de enfrentar adversidades para salvar a própria vida. Eu sempre digo, essa vida aqui na terra é provisória, é efêmera, passageira. Nós temos que salvar a nossa vida em Deus, a nossa vida eterna, é essa que nós temos que salvar. Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e e-mail santini@novaalianca.com.br. Siga-me, diz Jesus em Lucas 9, capítulo 9, versículos do 22 ao 25. Siga-me, convite ou imperativo, seja lá o que for, o chamado a seguir Jesus vem imediatamente depois da frase, tome a sua cruz. E logo depois a declaração de que esta é a condição para se salvar. Salvar o quê? Pergunta o distraído entre os escritórios, arenas e botequins. Ora, para começo de conversa, salvar de si mesmo esse terrível feitor de escravos, salvar da decadência que envolve toda a criação, salvar da escravidão, do pecado, da iniquidade. Quando se fala em cruz, as pessoas reagem com arrepios, caretas e um passo para trás. Existe até aquela igreja cujo lema é pare de sofrer, oferecendo uma mercadoria impossível de entregar. São mais populares e palatáveis as religiões que apontam para a tranquilidade, a segurança e o nirvana. Teimoso, o evangelho insiste na cruz como o caminho único de salvação. E não é só isso, a cruz, aquele ponto de interseção das duas dimensões do espaço e do tempo, é o ponto de encontro de toda a humanidade consigo mesmo e com seu Salvador crucificado. Vejamos a reflexão de Edith Stein, que conhecemos como Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela converteu-se ao cristianismo, uma judia. O peso da cruz que Cristo assumiu não é outro senão a decadência da natureza humana, com o cortejo dos pecados e dos sofrimentos de que a humanidade foi atingida. O sentido do caminho da cruz é libertar o mundo deste fardo. O retorno para Deus da humanidade libertada e sua adoção são puro dom da graça do amor misericordioso. Mas este retorno não poderia ser feito em prejuízo da santidade e da justiça divinas. A soma total das faltas humanas, desde o pecado original até o juízo final, deve ser compensada por uma medida correspondente a atos expiatórios. O caminho da cruz é esta expiação. A queda por 3 vezes sob o peso da cruz corresponde à tríplice queda da humanidade. A queda original, a rejeição do Redentor por seu povo de eleição, a apostasia daqueles que trazem o nome de cristão. No caminho da cruz, continua Edith Stein, o Salvador não está sozinho e não está cercado somente pelos inimigos que o agridem. Existe também a presença das pessoas que o sustentam, a Mãe de Deus, modelo daqueles que em todos os tempos seguem o exemplo da cruz. Tem Simão de Cirene, figura daqueles que aceitam um sofrimento imposto e nesta aceitação são abençoados. Tem Verônica, a imagem daqueles que o amor leva a servir o Senhor. Em poucas palavras, sugestões muito inspiradoras, a cruz como modelo, a cruz como aceitação, a cruz como serviço. Lembrando ainda que a autora dessas palavras é uma mulher judia convertida ao catolicismo e foi martirizada por ódio de pessoas que não acreditavam em Jesus Cristo.
Ela foi martirizada aos 50 anos de idade no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Foi envenenada numa câmara de gás. Uma judia convertida ao catolicismo, a cristã. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Não pretendo gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus Cristo, diz São Paulo, apóstolo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Vamos agora aos santos do dia. 15 de fevereiro é dia de Santo Onésimo. São Paulo apóstolo o acolheu. Onésimo era um escravo fugitivo. E Paulo o acolheu. Olha só como age um cristão. Acolheu um escravo fugitivo. Naquela época existia a escravidão. Na prisão, Paulo o gerou como filho na fé em Cristo. Como ele mesmo escreveu ao seu amigo Filémon. Santa e santo do dia 15 de fevereiro. Santa Jovita e São Faustino foram mártires. Eram irmãos nascidos em nobre família de Brescia, na Itália. Receberam a palma do martírio no tempo do imperador Adriano. Segundo o site miliciadaimaculada.org, São Faustino e Santa Jovita nasceram na Lombardia. Receberam o batismo quando eram ainda pequenos e tornaram-se defensores dos valores cristãos. Faustino foi ordenado presbítero, padre, sacerdote, e Jovita tornou-se também membro da igreja. A ordenação confere aos irmãos ainda mais amor ao nome de Cristo e responsabilidade pelos outros irmãos da comunidade cristã. Aliás, são dois homens, né? São Faustino e São Jovita, seria isso? Eu me confundi aqui. Vamos de novo? São Faustino e São Jovita. Deixa eu ver aqui para não passar uma informação errada para vocês. Jovita. Vamos lá. Às vezes a gente confunde, né? Porque os nomes bíblicos. Deixa eu ver aqui. Jovita. São Faustino. Jovita e Faustino. Vamos lá. Parece que todo mundo tem dúvida quanto a Jovita, né? São dois irmãos. Eu não sei se Jovita é um homem ou mulher. Estou querendo saber aqui. Pelo que eu estou vendo, são dois homens, né? Dois irmãos. Então vamos novamente aqui à explicação. Eu quero passar, só parei porque eu queria passar para vocês a informação correta, né? São Faustino e São Jovita nasceram na Lombardia, receberam o batismo quando eram ainda pequenos e tornaram-se defensores dos valores cristãos. Faustino foi ordenado presbítero e Jovita tornou-se diácono da igreja. A ordenação confere aos irmãos, são dois homens, hein? Ainda mais amor ao nome de Cristo e responsabilidade pelos outros irmãos da comunidade cristã. A bondade de Faustino e Jovita começa a atrair muitas pessoas para ouvir as maravilhas do amor de Jesus. Muitos pagãos, atraídos pelos ensinamentos dos dois jovens, destroem seus ídolos religiosos e pedem o batismo cristão. Olha que coisa bonita. Entretanto, a perseguição do Império Romano chega até os irmãos Faustino e Jovita. Eles são acusados de incitar o povo contra o Império e de não adorar o imperador e seus deuses. Por causa deles, os templos imperiais esvaziam-se e os deuses são abandonados. Os relatos sobre estes santos nos dizem que foram convidados a adorar a Deus
foram convidados a adorar o Deus Sol num templo romano, conduzidos ao local da adoração com promessas de riquezas e cargos públicos. Os dois irmãos puseram-se a rezar ao Deus único e verdadeiro, o Deus cristão. A estátua do Deus Sol, cujo brilho dourado ofuscava os olhos daqueles que a contemplavam, tornou-se escura e fria com a oração de Faustino e Jovita. Os chefes religiosos, ao tocar no ídolo, perceberam que o ouro tinha se convertido em cinzas. Revoltados com os irmãos, levaram-nos para a jaula com 4 leões. As feras, porém, pareciam cordeiros mansos diante dos jovens cristãos. Diante destes fatos miraculosos e por medo de que a fama de santidade dos irmãos se espalhasse, o governador romano da Lombardia mandou cortar-lhes a cabeça. Era o ano de 122, portanto, 2 santos homens, né? Eu pensei que Jovita seria uma mulher, né? Eu não tinha me aprofundado ainda na história deles, mas são 2 mártires, São Faustino e São Jovita. Perdão aí por eu me confundir aqui, mas foi falta de pesquisar mais profundamente. Santo do dia 15 de fevereiro, São Valfredo Abade, faleceu em 765, descendente de importante família de Pisa, contraiu matrimônio com uma jovem igualmente de boa família, tendo educado os filhos e desejando maior perfeição, cada qual fundou um mosteiro. Destacou-se na prática das virtudes e sabedoria no governo. Então, São Valfredo. Agora vamos, dia 15 de fevereiro, a outro santo, São Sigfredo de Váxjö, bispo, do ano 1045. Nascido na Inglaterra, partiu em missão para evangelizar o norte da Europa, converteu muitos pagãos e batizou o rei Olavo da Suécia. Santo do dia 15 de fevereiro, São Cláudio de La Colombière, presbítero, faleceu em 1682. Foi sacerdote da Companhia de Jesus, superior do colégio jesuíta em Paray-le-Monial, França. A todos recomendava insistentemente a prática da oração. Por seus conselhos retos e seguros, trouxe de volta muitas almas ao amor de Deus. Destacou-se como apóstolo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Segundo o site da comunidade católica Canção Nova, nascido no sul da França, São Cláudio de La Colombière fez parte de uma família de posses. Teve 6 irmãos, dentre eles 3 também foram sacerdotes ou religiosos. Em sua juventude, frequentou uma escola da Companhia de Jesus e ingressou na ordem aos 17 anos. Como noviço, Cláudio admitiu ter uma terrível aversão ao rigoroso tratamento requerido pela ordem, mas durante o noviciado conseguiu incrementar o seu talento natural. Isso levaria em seguida a fazer um voto privado de obedecer às regras o mais perfeitamente possível. Aos 16 anos de vida religiosa, após 16 anos, São Cláudio escreveu: senti-me inclinado a imitar a simplicidade de Deus nos seus afetos, amando só a Deus, mas meus amigos têm-me amizade, e eu tenho a amizade deles. Hoje, o sacrifício de deixar meus amigos custa-me mais do que o primeiro que fiz deixando o pai e a mãe. Padre Cláudio de La Colombière, como confessor do Mosteiro da Visitação, conhece uma irmã com 28 anos de idade que estava presa ao leito devido às fortes dores reumáticas. A doente era a irmã Margarida Maria Alacoque, que quando rezava diante do Santíssimo Sacramento em 1675, houve de Jesus um pedido, a difusão da devoção do Sagrado Coração, bem como a instituição de sua festa e da consagração reparadora. Entretanto, dentro do convento, essa notícia foi recebida com desprezo. Ouvindo o testemunho sobre as revelações de Jesus ao irmão, Santa Maria Margarida Alacoque chegou à conclusão de que tinha recebido de maneira extraordinária os escritos de Cláudio de La Colombière e seu testemunho da realidade das experiências da santa,
ajudaram a estabelecer o Sagrado Coração como um dos pilares da devoção católica. Assim, a santa transcreveu as célebres palavras proferidas por Jesus enquanto lhe mostrava o seu divino coração. Eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada até esgotar-se e consumir-se para manifestar-lhes seu amor. E como reconhecimento não recebo da maior parte deles senão ingratidões, desprezos, irreverências, sacrilégios, friezas que têm para comigo neste sacramento de amor. E é ainda mais repugnante porque são corações a mim consagrados. Em obediência a Deus, o Senhor pediu a Santa Maria Margarida Alacoque, que a primeira sexta-feira após a oitava do Corpus Christi fosse consagrada como festa especial para honrar o seu sagrado coração. A religiosa, sentindo-se indigna e incapaz, recebe de Jesus esta resposta: dirige-te a meu servo Cláudio La Colombière e dize-lhe, de minha parte, que faça todo o possível para estabelecer essa devoção e dar esse gosto ao meu divino coração. Que não desanime diante das dificuldades que encontrará, pois essas não faltarão, mas ele deve saber que é poderoso quem desconfia de si mesmo para confiar unicamente em mim. Assim, na sexta-feira seguinte, São Cláudio, Santa Margarida e a comunidade da Visitação celebraram pela primeira vez a festa do Sagrado Coração de Jesus, consagrando-se inteiramente a ele. Padre Cláudio também foi enviado à Inglaterra durante tensão religiosa que o país sofria. Uma perseguição aos cristãos levou à execução 35 inocentes, entre eles 8 jesuítas. Padre Cláudio La Colombière não foi assassinado, mas foi acusado, detido e preso em um calabouço durante várias semanas. Já retornado à França, quando tinha 41 anos, o sacerdote morreu de uma hemorragia interna. Seu falecimento ocorreu no primeiro domingo da Quaresma, no dia 15 de fevereiro. Quando a Igreja canoniza São Cláudio em 1992, o Papa São João Paulo II o apresenta como modelo de jesuíta, recordando como se entregou por completo ao Sagrado Coração, sempre abrasado de amor, inclusive praticou o esquecimento de si mesmo, a fim de alcançar a pureza do amor e de elevar o mundo a Deus. Então, a história de São Cláudio La Colombière. Santo do dia 15 de fevereiro, Beato Ângelo Scarpetti, presbítero do ano 1306, sacerdote dos eremitas de Santo Agostinho, passou parte de sua vida religiosa na Inglaterra, onde fundou vários conventos. Santo do dia 15 de fevereiro, Beato Miguel Sopoco, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1975, foi confessor de Santa Faustina Kowalska, fundador das Irmãs de Jesus Misericordioso e grande propagador da devoção à Divina Misericórdia. Morreu em Białystok, na Polônia. Então, olha, história de santos para você. Mártires e outros que não foram mártires, mas viveram uma vida abençoada por Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, porque afinal de contas é o nosso divino Pai eterno e só quer o nosso bem. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor, Senhor Jesus, vem. Senhor, vem. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Quem, por sua livre e espontânea vontade, aceitar Jesus como Deus humanado que sofreu na cruz por nós, subiu ao céu e está lá à direita do Divino Pai Eterno nos esperando, esse vai viver por todos os séculos dos séculos com Ele, com os anjos, com
com Deus Pai, Deus Espírito Santo, com Maria Santíssima, com São José, com São Paulo Apóstolo, São Pedro, São João, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Paulina, tantos santos. Já pensou? É algo inefável. Não sabemos nem como definir essa vida de semelhança com Jesus ressuscitado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.